Louvado seja Deus. Vamos ler as Escrituras no livro de São Marcos. E eu quero começar este culto de hoje como uma palestra de ensino apenas, e começando pelo final já. Vamos ler a Escritura antes, inclusive, de Marcos capítulo 14, versículo 12. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Veja que os discípulos perguntaram a ele onde ele queria que fosse, não é? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e preparado. Preparai ali. E saindo seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo, que um de vós, que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se, e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu, e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Oremos mais uma vez. Nosso Senhor, nosso Pai, nosso Mestre, nós estamos diante de Ti nesse instante, Te agradecendo, ó Deus, por Tua bondade, por Tua infinita compaixão e misericórdia, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E, Senhor, Tu prometeste que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faria presente. E agora, Senhor, de pé na Tua presença, nós temos lido esta porção das Escrituras correspondente àquela última Páscoa e à primeira ceia que o Senhor mesmo realizou juntamente com os discípulos, e onde o Senhor disse que isso deveria ser feito em memória daquilo que estava para ser realizado, porque aquilo foi antes de Tua morte, antes do Teu sepultamento e ressurreição. E agora, Senhor, temos nos reunido nesse instante em comemoração a isto, em memória daquele ato. E pedimos encarecidamente, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude mais uma vez e nos abençoe. E perdoe nossas fraquezas e pecados, que são muitos, Senhor. E sabendo nós que este é um momento tremendo, um momento de decisão, onde estamos entre a vida e a morte, nós preferimos cair nas mãos do Senhor, porque grandes é as Tuas misericórdias. Ajuda-nos mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Amém. Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, eu não tenho hoje, vamos dizer assim, nenhuma continuidade de alguma matéria dos cultos que estamos pregando durante todo este mês, como vocês sabem. Apenas eu gostaria de vos comunicar alguma coisa, falar algo aqui que creio que será para a nossa ajuda, para o nosso bom aproveitamento e desenvolvimento na fé. Desde já agradeço a cada um de vocês, os irmãos que estão conosco neste culto, nesta audiência visível, né? E também os irmãos da audiência invisível. E, claro, muitos irmãos, principalmente os que assistem em outros tabernáculos, e pode ter cada um seu costume local, sua forma de trabalhar local, e pode às vezes não entender a forma que trabalhamos, mas se você conhece a Bíblia, a mesma Bíblia que nós conhecemos, a mesma mensagem que nós conhecemos, então
com certeza podemos saber do que estamos tratando e por que estamos tratando, não é? Então eu quero estar me sentir bem livre hoje para vos passar estas coisas e juntos realizarmos algo também. E logo depois iremos para a segunda parte, que é a comunhão. E o culto estará sendo gravado, como sempre. Não garanto que se deixaremos à disposição ou não depois, mas se ficar uma boa gravação, quem sabe, não é? E poderemos deixar à disposição das pessoas que quiserem aprender mais um pouquinho. Enquanto isso, os irmãos estão chegando também, o irmão Aparecido e família, que vem lá da cidade de Itatiba, tem feito esta força para estar conosco nesse culto, eu agradeço de coração. Alguns irmãos, principalmente da cidade de Jundiaí, que porventura estejam também ouvindo pela internet, como o irmão Fernando, o irmão Deneval e tudo mais. Talvez alguns deles esperaram para o culto de ontem, como foi o caso do irmão Denilson. O certo é que no início da semana, na terça-feira, foi combinado com o irmão Vicente Soares, que não teríamos culto no sábado à noite. Eu precisava não ter este culto no sábado à noite. Então ele esteve na minha casa e combinamos isto. Então, claro que, como o culto é na residência dele, ele poderia avisar para os outros irmãos, ou os irmãos procurar saber, ou até mesmo me telefonar. Às vezes eu não posso ligar para fora, mas posso receber a ligação. Eu tenho telefone a serviço da igreja, a serviço da transmissão e tudo mais. Eu não faço ligações, eu não uso telefone. Eu não uso. Vocês são testemunhas quantas vezes eu ligo na casa de vocês. Então, mas as pessoas ligam para cá. E como ninguém telefonou, ninguém ligou, de última hora foi que o irmão disse que estava na porta do local de reunião e não tinha culto, não é? Então essas coisas, vocês, pelo tempo que temos, precisa-se haver uma comunicação a mais. E, claro, a culpa que eu tiver disso, estarei assumindo cada uma delas, porque é necessário isso. Mas eu preciso da vossa ajuda quanto a estas coisas, para não ficarmos, num momento como este, descoberto. E agradeço a compreensão de cada um de vocês nestas questões, né, nesses tratos. E eu gostaria de vos falar alguma coisa aqui, responder algumas perguntas, principalmente. Eu tenho perguntas guardadas já há 2-3 meses, que estão guardadas e serão respondidas no momento próprio, eu acredito, por isso não foi respondida ainda, não depende de mim, eu poderia muito bem já ter respondido. Algumas outras vão surgindo bem depois de outras, e essas eu já vou respondendo, inclusive. E nós temos que ter uma determinada direção de trabalho e não podemos esquematizar no papel uma meta para isto, né? Uma meta, tal dia eu vou fazer desse jeito, tal dia eu vou fazer daquele jeito, como se montássemos uma agenda de trabalho para o ano inteiro, e não é dessa forma. Gostaria que fosse assim, mas não é assim. Temos um culto preparado, digamos, eu preciso pregar sobre tal assunto, tal dia, tal hora, e você marca, mas na hora não prega sobre aquilo de forma nenhuma. Há 2 anos atrás, aproximadamente, nós tivemos algumas perguntas quanto a casamento, quanto a namoro e casamento. E alguns irmãos e irmãs, principalmente, desejaram por tudo que tivéssemos um culto para os casais. E aquele culto seria apenas para os casados, né? Marido e mulher, um culto em separado. Poderia não ser na igreja, mas se fosse apenas com os casais. E aí você sabe, tem casais já jovens, né? Casaram, vamos dizer assim, recentemente. Outros já de 5 anos, 10 anos, 40 anos, e pode ter certeza que todos passam pelos mesmos problemas, uns mais, outros menos, só a diferença é que um tem mais experiência que outro. E claro que reunindo assim os casais para termos um culto assim, talvez a dúvida de um, a questão de um, para o outro fosse simples, vamos dizer assim, criancice ou bobagem, né? Entenda como eu estou falando. Mas para o outro não, é uma coisa séria, para ele é algo entre a vida e a morte. E isto ficou quase 2 meses sendo exigido e pedido, e eu disse, e o que fazer? O que farei? Então, depois que eu vi o que eu poderia fazer quanto àquilo, eu disse para os irmãos, eu tenho 2 cultos para tratar sobre casamento, mas isto em aberto, com todos os casais, com todas as pessoas juntas, com todos os irmãos. E depois que tivermos esses 2 cultos, se depois disso vocês ainda acharem que precisam, então nós teremos o culto simplesmente para os casais. E o certo é que pregamos sobre princípios do casamento. Isto foi um culto de quase 2 horas, e no outro próximo culto, nós pregamos sobre a atmosfera
no casamento, a atmosfera no lar, no casamento em si. E um culto de mais aproximadamente 58 minutos. O certo é que depois desses 2 cultos, nunca mais ninguém me procurou para ter um culto somente com os casais. Então, acredito eu que o que foi ensinado naqueles 2 cultos foi o suficiente para tirar algumas dúvidas. E se alguém tinha alguma pergunta a fazer, diferente daquilo que foi ensinado, achou que já não era mais necessário fazer. E para aqueles que esqueceram disso, para aqueles que esqueceram daqueles 2 cultos, eu estou lembrando disto porque recentemente recebi uma carta de Curitiba, agora do dia 3 de novembro, dizendo: irmão Rosendo, estou mandando mais um outro pedido de CDs e espero que tenha recebido as outras 2 primeiras cartas. E o pedido são este. Da série Quem é este Melquisedeque? Número 3, se foi revelado a você, é seu. Número 4, princípios do casamento. Número 5, atmosfera no casamento. Estes temas me serão de grande ajuda na fé. Deus lhe ajude uma vez mais e o guarde em sua palavra. Amém? Amém. Pois bem, então, depois de quase 2 anos, está aí pessoas pedindo aqueles cultos. Está à disposição, as gravações estão boas, ótimas, bem gravadas. Então, para aqueles que desejarem, depois vocês poderão também fazer pedido. Quanto aos pedidos das gravações que vocês necessitam ou querem continuar aprendendo, às vezes vocês me pedem e eu não anoto aquilo, e às vezes estou conversando com outra pessoa e rapidamente aquilo fica esquecido e é complicado. E por isso, nós temos irmãos que fizeram pedidos há 1 mês, 2 meses, não é? 2 meses. Então, por favor, vocês procurem outra pessoa para fazer esse pedido, porque já viram que comigo não tem condições, não é? Então, não é que eu esteja ficando esclerosado, já esquecendo das coisas, de forma nenhuma. Não é isso, não se trata disso. É que para organizar tudo fica complicado para uma pessoa só. Então, vocês têm aí a irmã, vocês poderão entregar para ela o pedido. Então, se ela anotar na agenda dela, então ela me lembra. Eu não sei o número do telefone dela, se agora a polícia ou qualquer pessoa colocasse um revólver na minha cabeça, qual o celular da sua esposa, eu não sei. A casa do irmão Antônio, aqui do lado, tanto tempo que ele tem o telefone, e todas as vezes que eu vou ligar para a casa dele, eu tenho que olhar na agenda. Se eu tentar ligar de um orelhão, eu ligo 3, 4, 5 vezes em casas erradas. Tá? Não é que eu não tente, eu tento, mas o que é que eu posso fazer? Agora, me pergunte algo das Escrituras, me pergunte algo da mensagem. Aí, se eu não souber, vocês podem, então, me puxar os cabelos, dar uns tabefe bom. Mas quantas essas coisas não vem, não, que não tem condições. Então, poderia perguntar também para o Jonatas, né? Irmão Jonatas, às vezes muitas gravações é ele que faz. Inclusive, o irmão Manel veio? O irmão Manel não, né? O irmão Manelzinho não veio. Ele me fez um pedido daquele culto, o Evangelho de Satanás, que nós pregamos tem 15 a 20 dias. E todos os cultos, já gravou? Não. Já gravou? Não. Já gravou? Não. Pois bem, hoje eu digo, irmão Jonatas, não se escape de hoje. Tire logo 5 cópias daquele culto. O de irmão Manel está aqui guardado? Aqui, olha. Ele não veio. Pode ser que chegue atrasado. Eu preciso vos comunicar essas coisas para que vocês não me massacrem em pensamento, não é? Eu estou atrasado com muitas outras coisas também, e eu espero ir colocando isso em dias, porque estamos já vencendo um ano, chegando no final de ano, e aquilo que nós pensávamos, as metas que tivemos no início do ano, nós não temos cumprido nem 10% daquilo que esperávamos. Isto em todos os sentidos. Todos os sentidos. Pois bem, nós temos aqui um caso para resolvermos. A questão do diaconato. Então, eu gostaria de hoje apenas tratar de coisas assim com vocês, porque nós estamos precisando. Eu chamaria isso de um culto não é um culto de doutrina, mas um culto de disciplina. Um culto disciplinar. E nossos cultos de disciplina, também cultos de doutrina, são em abertos e ainda para todos ouvirem, não é? Para todos ouvirem. É questão de ordem, de decência, de ética, como igreja, como irmãos. Precisamos disso. E vocês viram, no início do culto, pedimos para o irmão cantar pelo menos o primeiro hino, para termos tempo de eu conseguir chegar até aqui, porque eu estava preparando alguma coisa na parte de cima. Isto já está dentro do culto, isso que eu estou vos falando, viu? Nós temos a ordem da igreja, nós temos a forma de como devemos trabalhar antes do culto, durante o culto e depois do culto.
E se nós não observarmos estas coisas, poderemos estar estragando não só o nosso culto pessoal, mas também o culto de outras pessoas. O culto de outras pessoas. Você sabe, você pode muito bem exigir de mim, dizer, na hora dos hinos, o pregador tem que estar em um lugar meditando, em meditação. Eu vi um acontecimento uma vez, quando viajei junto com o pastor, 2 horas e 40 minutos ou mais. E foi muito mais que isso. Era de Campina Grande para Recife, que 2 horas? Mais de quase 4 horas de viagem, para pegar a escola dominical. E quando chegamos, o irmão já estava no púlpito pregando, porque estávamos atrasados ali quase 20 minutos depois. Então, claro que aquele irmão estava levando uma palavra, uma boa palavra. Então, quando o pastor chegou, e sentamos no banco, então ele parou um pouco a pregação e disse, o pastor fulano de tal chegou agora, mas ele vai ficar aí sentado mesmo, porque ele chegou atrasado e o irmão Brando nos ensina na ordem da igreja que antes do culto o pastor tem que estar em meditação ali por alguns minutos antes. Então, como o pastor não estava em meditação antes do culto, então ele não poderia pregar. E eu achei aquilo muito interessante. Você não imagina o final dessa história naquele culto que aconteceu, não é? Imaginem vocês. Então você pode pensar que por eu chegar aqui quando vocês estão cantando, vocês podem pensar que eu não estava meditando, ou que eu estou atrasado. Eu não estou atrasado. Eu não estou atrasado de maneira nenhuma. Tanto faz eu meditar aqui no quartinho do lado, como no quarto. E para que vocês entendam, talvez você ache que a inspiração tem que vir para o pregador na hora que ele assume a plataforma. Não, senhores. A inspiração vem quando ele está em meditação, lendo a palavra de Deus, procurando uma resposta. É lá que vem. Então, quando nós subimos aqui, nós já sabemos o que vai ser tratado, nós já temos uma direção do que vai ser feito. A verdade é esta. Agora, por que será que na hora dos cultos ou dos cânticos eu não estou fora para vir quando for chamado apenas para falar a palavra? Porque vocês sabem da dificuldade que nós temos por não termos um líder de cântico. Temos pessoas que nos ajudam com um hino, 2 hinos, mas nós não temos um líder de cântico que tenha, como eu poderia chamar, um ofício de liderar os cânticos, de levantar a igreja para cantar, para louvar ao Senhor, e preparar o povo com aquela atmosfera de louvor, de ânimo, para dar boas-vindas à pregação da palavra. Nós não temos pessoas assim ainda. Temos irmãos que cantam, como o irmão Deneval canta muito bem, mas você diz, puxa, mas tal dia ele cantou, eu não consegui nem cantar nada. Por quê? Porque são pessoas que não estão constantemente dedicados a isso. Nós temos o irmão Soares que canta muito bem, mas daí a pouco você percebe que os hinos não saíram tão bom. Por quê? Porque aquela pessoa não está aquilo, constantemente dedicado àquilo. Distância, trabalho, todas estas coisas. Então nós temos aqui irmãos que também cantam um hino ou 2, mas essas pessoas também não estão dedicadas a isso. Bem, eu fiz uma pergunta para o irmão Fernando, trabalhando juntamente com ele, e disse, quantos hinos o irmão conhece? Ele disse, uns 20, né? Uns 20 hinos. Então imagine, nós temos aqui o inário com o qual estamos cantando, nós temos quantos, meu Deus do céu? 600, pelo menos, harpa e corinho, ela tem 693. Então não espere muita coisa de quem só sabe 20 hinos. Não espere muita coisa. Vocês percebem que quando eu canto os hinos, eu escolho o hino na hora que eu estou cantando. Isto por quê? Porque eu sei de uma boa parte deles. Então, uma página que eu abri, se eu não conhecer o hino, mas na próxima eu já conheço 2 ou 3. 2 ou 3. Essa é a diferença, não é? Por causa do tempo que se tem, eu fui líder de cântico muito tempo, essas coisas todas. Então, nós não temos pessoas assim. Então, eu peço a compreensão de vocês quanto a isso. E quando vir um irmão que não souber cantar direito e tal, ajudem esta pessoa e não o critique, porque esta pessoa estará fazendo de boa vontade algo e se por ela nem aqui estaria para fazer isto. Tá, não pense que eu estou esquecendo de alguma coisa que eu não estou. Vamos seguindo aqui. Nós temos agora, como eu disse, o caso do diácono para tratar com vocês, e isso tem já alguns meses, onde eu disse para vocês que o irmão Antônio estava ajudando-nos nisto, ele foi convidado para isto, para ajudar também o irmão Rubens, que há muito tempo presta esse trabalho como diácono para nós, desde outro tabernáculo. Desde que ele foi chamado para isto, ficou
um bom tempo também fazendo o trabalho como em prova. Esse em prova é apenas isto, para que a igreja observe como o irmão trabalha, se está bem. Mas a igreja tem que observar de acordo com a ordem, de acordo com a ordem da igreja, que tem sido estabelecida, como é o trabalho do diácono, se ele é uma pessoa amorosa, se ele cumpre com as suas obrigações como diácono, como pai de família, e todas estas coisas. Se na igreja qual é o comportamento, como ele trata as pessoas, se trata com amor, se corrige com doçura, com brandura, tudo isto. Haja visto que o irmão Bruno fala que um diácono ele tem que estar cheio do Espírito Santo. Agora, o que você acha que é estar cheio do Espírito Santo? Se você sabe que é o Espírito Santo, então você saberá se aquele diácono tem o Espírito Santo ou não. Agora, se você não sabe o que é o Espírito Santo numa pessoa, então você não tem como julgar ou como fazer um julgamento, vamos dizer assim, uma avaliação se aquela pessoa tem ou não o Espírito Santo. Primeiro, você tem que conhecer o Espírito Santo para saber se ele está na outra pessoa. Essa é uma questão. Pois bem, então durante esse período de tempo que o irmão Antônio foi convidado para isso, ficou aí ajudando, não é, na medida possível. Algumas coisas ele poderia ter feito melhor neste período de tempo e não fez. E se não fez, segundo as suas próprias palavras, porque ele não se achou na autoridade de fazer. Cadê onde está o irmão Manuel? Ele está? Está o irmão Manuel de Jundiaí, é o outro. É o outro irmão Manuel. É o irmão Manuel aqui do... Tudo bem, entendi. Então, durante esse período de tempo que o irmão Antônio ficou, alguma coisa ele não fez. E disse porque não tem autoridade para isso. Ainda. Então, durante esse período de tempo que ele estava apenas como uma pessoa nos ajudando nisto, e foi convidado para isso, para ver se a igreja aprova ou não, eu pedi algo para vocês, e eu lembro muito bem, e isto está gravado, está registrado, como também está registrado o culto que tivemos aqui quando foi feita a votação para a mudança de horário. Se o culto ficaria das 7 às 19 horas ou às 18 horas, que foi pedido, e eu disse, eu não posso mudar o horário sem que a igreja o faça, porque a autoridade não é minha, a autoridade é da igreja, a igreja que tem a soberania quanto a estas coisas. Então foi votado e tivemos ali a grande maioria, não sei, tantos votos contra 2 apenas, não é? Isso ficou registrado, está gravado em DVD inclusive. Não é? E se futuramente alguém desejar mudar, tem que ser também a maioria para fazer isto. Eu não tenho nenhuma autoridade para chegar aqui e dizer, vamos fazer desta forma e pronto. Não, senhores, é vocês que fazem. Eu posso levar isso diante de vocês, eu posso dizer, olha, eu acho que assim será melhor, mas a maioria terá que votar quanto a estas questões. Então, na questão do diácono, a mesma coisa. Eu fiz o convite, o irmão aceitou, e foi dito para a igreja, durante esse período de tempo, esse irmão estará aí fazendo esse trabalho. Se vocês acharem que ele não pode fazer isto, vocês têm tanto tempo, 2 meses, 4 meses, nem sei mais quanto tempo já faz. Se nesse período de tempo, os irmãos acharem que ele não serve, se tem algo na sua vida particular, que vocês acham que não dá para ele fazer esse trabalho, se tem algo na forma que ele trabalha que vocês acham que não enquadra ele como diácono aqui na igreja, então vocês se manifestem. E com amor, vá a esse irmão e diga, irmão, olha, por causa disso eu acharia melhor, irmão, não aceitar este cargo, ou este ofício, ou este convite, por causa disso, disso e disso. Bem? Não adianta, eu disse, não adianta vocês falarem para mim, ou falar para o outro irmão. O irmão não serve por causa disso, daquilo. Não, senhores, você vai nele e diga, e convide ele a não aceitar. Bem, ninguém foi falar, irmão, ninguém disse. Pois bem, também ninguém veio a mim e disse que ele não deveria ou que ele não poderia. E quando isto acontece, foi dado esse período de tempo, eu creio que quase 4 ou 5 meses, eu não lembro agora, mas faz um bom tempinho já, não é? Quando, a partir do momento que isso foi feito, e se até agora ninguém se manifestou, isto para mim já está dizendo que a maioria tem aprovado isto e necessita dele. Eu não digo necessita, entendo como eu estou dizendo, porque você precisa de um diácono para cuidar da sua segurança, como um policial na igreja, para isso que tem um diácono, a segurança local, bêbado que possa entrar, alguém que bagunce na rua, para cuidar dos vossos carros, para tratar de, inclusive, questões familiares, crianças que correm de um lado para o outro, que se soltam da mão dos seus pais. E ele, o diácono, é responsável para isto.
para que você se assente e fique aí tranquilo, ouvindo a pregação da palavra. O diácono, ele não quebra a ordem da igreja em andar para lá e para cá. É dever dele vir aqui, olhar daqui da frente, é dever dele cuidar de lá, se for necessário. É o trabalho dele. Ele tem essa autorização de andar por dentro da igreja, de levar papel com recado, com aviso e tudo mais. É trabalho dele. Então, a igreja necessita disto. E quando durante esse período de tempo ninguém se manifestou contra, isto está dizendo para mim que a maioria de vocês aprovam isto. Aprovam estas coisas. Aprovam ele fazendo esse trabalho. Agora, se até agora ninguém manifestou, mas se mesmo assim deseja manifestar um desejo de que seria melhor um outro irmão mais qualificado, eu ainda peço a vocês se manifestarem nesse período de tempo. Porque a partir de hoje, estaremos orando por este irmão, estaremos deixando ele, vamos dizer assim, oficialmente como diácono, porque isso já foi feito com o irmão Rubens, eu lembro muito bem, agora precisa ser com ele. E enquanto isso, se você achar que não pode, então, por favor, vocês manifestem agora, ou por escrito, ou seja, como você deseje, porque depois de hoje, eu não aceitarei ninguém falando mal do trabalho deste irmão. E se, então, depois que ele estiver trabalhando oficialmente como diácono, se alguma coisa não sair bem, por favor, não saia dizendo de um para o outro, venha a mim e diga, olha, o irmão fulano de tal, o diácono, ele agiu desse jeito e acho que não está bem. Então saberemos como tratar destas coisas. Está entendido isso? Está entendido? Então eu preciso que isso fique bem claro para poder depois não surgir dúvidas, perguntas e interrogações. Eu convido vocês para ficar de pé. E eu quero ler apenas 4 versículos aqui das Escrituras. E eu chamarei o irmão Antônio para vir aqui na frente. Enquanto isto, que é para ele ouvir bem, apenas 4 versículos que vamos ler, que está no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Está assim nas Escrituras: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Vemos com estas escrituras que os homens que estavam fazendo o trabalho no diaconato estavam ali junto com os bispos, ou supervisores, ou ministros da palavra. E Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Em 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 8, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, vamos ver como está aqui nas Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos, sejam honestos. Esta é uma característica de um diácono, é a honestidade, porque ele está ali para dar bom exemplo para as famílias dos outros, inclusive. Não de língua dobre, não é uma pessoa que vive falando qualquer asneira, qualquer coisa, falando apenas por falar. Não é uma pessoa que estará levando conversa de um lado para o outro, porque é um homem que precisa, inclusive, ouvir coisas, participar de assuntos e ideias, porque muitas vezes vocês poderão precisar tratar de um problema familiar, de esposa, de filho, de filhas, parentes, ou seu mesmo. E às vezes você quer uma testemunha, e é necessário uma testemunha, muitas vezes. Em algumas vezes é preciso. Às vezes vocês vêm conversar algo comigo, ou seja, com qualquer ministro do Evangelho, e é necessário que aquele homem tenha uma testemunha do lado, para depois aquele irmão, aquela irmã, não dizer, eu conversei tal coisa e ele me respondeu tal coisa. É necessário que se tenha uma testemunha junto de determinadas conversas, de determinados assuntos a serem tratados. E para isto, nada melhor do que um diácono. Então, diácono não é apenas um cargo que eu tenho em tal igreja, de ficar na portaria, de fazer isto ou aquilo. É algo muito mais estreito, está ligado diretamente ao trabalho ministerial do ministro, ao trabalho familiar, às questões pessoais das pessoas. Por isso, precisa de ser uma pessoa de confiança, não só minha, mas também de vocês.
não dado a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância. Versículo 12 desse mesmo capítulo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Claro, você também é filho, você também é filha. E observa até que ponto seu pai pode ter as rédeas sobre você. Vai chegar um momento que os filhos do diácono ou os filhos do pastor, se eles não se converterem e tiver a mesma experiência que seus pais tiveram, eles também ganharão o mundo, eles também irão lá fora, sentir o cheiro do mundo lá fora. Então, quando chega esta idade, quando chegar este tempo, já não é mais responsabilidade do pai. Porque enquanto você pôde, você esteve isso em suas mãos. Mas quando isto acontecer, e você então não vai dizer, mas ele já é de maior, ou ela já é de maior, então ela faz o que bem quiser. Então deixa ela fazer o que bem quiser, mas não sobre a sua guarda e sua responsabilidade. Aí você terá que fazer o que Mombrana fez com Billy Paul. Billy, eu te amo, eu sou teu papai. Eu nunca vou deixar de ser teu papai. Mas tu sabe que a minha casa temos dedicado para o serviço do Deus Todo-Poderoso. E você não está querendo cumprir com as obrigações. Então, por favor, procure outro lugar. E Billy Paul saiu de casa. Sabe aquela idade? Pois bem, é assim. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Continuando. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém. Qual o trabalho do diácono? O diácono é um assistente. É um assistente direto do ministro. Ele não é um espião para olhar problemas dos outros e vir contar para o ministro, para o pregador, para o pastor. Não, senhores. Ele não está ali para isto. Ele é um assistente. E um assistente quer dizer que quando o ministro não pode ir, ele poderá enviar um diácono para fazer um determinado trabalho, para visitar um lar, visitar uma família, conversar com alguém. Então, isto é algo muito sério. Nem sempre podemos fazer todas as coisas, nem sempre podemos fazer tudo. Mas quando você receber a visita de um diácono, então você sabe que aquele homem, ele tem a capacidade, ele está apto para ouvir você, ouvir seus problemas, até aconselhá-los e fazer uma ligação direta entre a sua família, entre você e o ministro do Evangelho. Ele está como um assistente. E um assistente é para dar realmente assistência, não é? Então, é isto. Muita coisa ainda tenho para vos falar, mas eu quero ler para vocês isto depois que fizermos esta oração, e vocês acompanharão alguma coisa sobre o diácono e sobre o trabalho dentro da igreja, sobre o nosso comportamento dentro do santuário. Teremos o culto de hoje para isto. E eu creio que quando vocês tiverem o culto de ensinamento, vocês lembrarão deste culto de disciplina. Eu chamo isto de disciplinar. Uma forma de nos disciplinarmos. E para isso a palavra tem que ser mostrada para nós. Então, quando fazemos isto, nós procuramos nos julgar a nós mesmos, para vermos como está o nosso comportamento. E para o de se julgarmos a nós mesmos, então não precisamos ser julgados. Amém? Amém. Então, levante suas mãos, vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nosso amoroso Pai Celestial, humildemente diante do Senhor, nós queremos nesse instante colocar nossas vidas diante de Ti, rededicar nossas vidas diante do Senhor, e pedimos humildemente no nome de Jesus Cristo, que o Senhor aceite a nossa dedicação nesse instante, aceite o nosso pedido de socorro, de clamor, porque só Tu pode ter misericórdia das nossas almas, Senhor. Nós nesse instante, como igreja do Senhor, aqui, Pai, de pé, com nossas mãos levantadas, especialmente para orar pelo irmão Antônio, pedindo ao Senhor que o abençoe e que o ajude nesse trabalho, na continuidade disso que ele já vem fazendo, Senhor. Pedimos humildemente no nome de Jesus Cristo que o Senhor encha-o com a Tua palavra, que é o Espírito Santo, e que através da palavra ele possa ter o julgamento correto, ter a decisão correta a ser feita, ter a visão correta para olhar as coisas e para resolver os problemas, tanto os problemas físicos, necessidades básicas, normais, como também as espirituais das pessoas.
No nome de Jesus Cristo, oramos por ele e sua família, por sua esposa e seus filhos nesse instante, pedindo que o Senhor abençoe e dê força e vigor nesse trabalho tão árduo, Senhor. E, Pai, que o teu povo, que a tua igreja possa em harmonia e em espírito também ajudar esse irmão em seu trabalho, realizando a sua obra aqui na igreja local para isto, Pai. Colocamos isto em tuas mãos, pedindo que o Senhor abençoe isso e confirme isso na vida desta pessoa, através do trabalho que ele realizará aqui para nós, até o momento, até o dia quando ele próprio chegue a decidir e diga que outro assuma o meu lugar. Eu vim até aqui, não tenho que ir mais, que outra pessoa possa fazer isto. Então, Pai, até que esse momento chegue, pedimos que o Senhor esteja com o nosso irmão para ajudá-lo e abençoá-lo a realizar o seu trabalho. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos e te pedimos. Amém. 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 Que o Senhor abençoe, irmão Antônio, e todos vocês. Todos vocês. Podeis sentar. Quando nós pedimos alguém para vir aqui na frente e dar uma palavra, dar uma saudação, então você vem e dá a sua saudação. Quando chamamos você para fazer uma oração, então você vem para fazer aquela oração. Não faça nada mais do que aquilo que você foi chamado. Eu quero entrar em alguns detalhes quanto a isso. A respeito do trabalho do diácono, porque em muitos lugares as pessoas têm o diácono como um pregador, é como uma hierarquia. Eu servi tanto tempo como diácono, depois agora de diácono me passaram para evangelista, e depois me passaram para isso e para aquilo. Diácono não é para isto. Se bem que o diácono ele pode também pregar o evangelho. Era no caso de Filipes. Filipes era um diácono. Veja nas escrituras. Olhe lá como está lá no livro de Atos, não é? O evangelista Filipe, ele era um diácono também. Observe aqui o trabalho do diácono. Na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, o profeta do Senhor disse: eu entrei nas águas lodosas de Totensford, onde a água estava rugindo. Então ele estava para realizar um batismo. 2 diáconos entraram comigo. 2 diáconos entrou ali com o irmão Branham para ajudá-lo a ministrar aquele batismo. Veio para que é o trabalho do diácono. Então, se chegar um momento que você tiver medo da água, né, para entrar, e for necessário, eu não vou entrar em detalhes em questões locais e tudo, porque vocês sabem, às vezes até tem causado acidentes em alguns locais batismais. Bom quando se tem um local próprio, um tanque próprio, na igreja onde isso possa ser feito. Mas quando não se tem, tem que se ter muito cuidado, às vezes tem até acidente. Um colega ministro morreu na hora do batismo, porque tinha uma bomba d'água ali dentro, puxando água. E ele, depois que realizou o batismo, ele encostou ali e morreu queimado. Isso não é brincadeira, essas coisas. Tá, mas às vezes é preciso de uma assistência de diácono. É para isso. Nós temos percebido em vários batismos que foram realizados. E um irmão foi quem fez o trabalho do diácono por muitas vezes. Era quem olhava a água, era quem entrava lá para ver o buraco onde estava. Por quê? Talvez os diáconos não estavam sendo instruídos para isto. Mas isso é um trabalho direto dos diáconos. 2 diáconos entraram comigo e disse: estou aqui nesta tarde em representação das Sagradas Escrituras de Deus. Eu leio na Bíblia que Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Entreguei a Bíblia a um dos diáconos e avancei para as águas. Veio quem deu assistência? Era um diácono. Na mensagem A Fase Presente do meu ministério, o mensageiro de Deus está orando e ele disse: nós te agradecemos pelos diáconos. Está no meio da sua oração. Os administradores. Todos nós, todos temos uma pequena parte a fazer, Senhor. E queremos fazê-la lealmente. Queremos fazê-la do modo correto. Porque se tem um modo correto, tem também a forma errada de fazer. Então, temos que entender qual é a forma correta de fazer. Porque tem muita gente fazendo errado. Tem muita gente fazendo o trabalho errado. E temos que aprender como fazer o trabalho da forma correta. Nesta mesma mensagem ele diz: quantos cristãos estão no caminho, nesta noite, aqui, que estão felizes, que começaram há muito tempo atrás, têm dado sua partida e pelo caminho todo continuam indo em direção ao fim. Eu oro para que Deus coroe seu ministério, seja o que for,
Pode ser uma dona de casa. Viu, irmãos? Vocês têm um ministério. Observa o que ele está dizendo aqui. Eu oro para que Deus coroe seu ministério. Seja o que for. Pode ser uma dona de casa. Oro para que Deus coroe seu ministério. Pode ser um pregador. Pode ser um diácono. Pode ser um simples membro. Pode ser um fazendeiro. Eu não sei o que é. Seja o que for. Que Deus possa coroar sua vida com a glória da sua palavra. Amém. Todos nós temos um trabalho a fazer. Talvez o seu seja apenas o de alertar as pessoas para não se atrasar para o culto. Vamos, olha o momento. Vamos lá, isto é o ministério. Quem sabe é contar histórias da Bíblia para seus filhos, ensiná-los o caminho do Senhor. Os filhos passam mais tempo com as mães do que com os pais. As mães têm esta certa autoridade sobre seus filhos, porque antes de nascerem, eles já estão ali debaixo do seu coração, já sentindo o calor materno, o pulsar do coração da mãe. O pai vem depois disso. E eles ficam mais tempo com a mãe do que com o pai, tem mais achego à mãe do que com o pai. Agora, se Deus deu este privilégio para a mãe ter esta linha de comunicação mais aberta com os filhos, por que será? É apenas para contar histórias fantasiosas? Não é? Para contar a história do bicho-papão para fazê-los dormir? Por que será que as crianças nunca dormem sendo embaladas com historinhas das Escrituras, com a história de Jesus, a história de José do Egito e tal, como Deus fez com Faraó, como as crianças ficam com os olhos desse tamanho com história de monstro, tem medo quando a luz apaga, mas parece que ouvir mais, aquela curiosidade. Então conte a história de Moloque, daquele Deus pagão, onde era entregue as crianças para serem queimados, não é? Mas quando as pessoas criam no Deus verdadeiro e vivo se livravam daquilo, tem tanta história da Bíblia para contar. Bem, isso depende das mães, não propriamente dos pais. Todos nós temos um ministério a cumprir. E posso ser que eu fale assim manso para vocês, mas eu gostaria de estar gritando aqui. Mas não adianta eu gritar depois não conseguir terminar o culto. Não é? Então, espero que vocês entendam o que eu estou tentando passar para vocês. Na mensagem à igreja em sua condição, o irmão Branham fala em algo que pode surgir no meio de nós, a qualquer momento. Não estamos livres disso. É onde ele fala sobre facções. Ele diz: a primeira coisa que você sabe, quando você começou fazendo essas coisas, você deixou cair as barras, quer dizer, você afrouxou. Não é? Você começou a se comprometendo. Então a igreja começou a ter pequenos cacarejos. E isto, vamos tomar isto ele falando diretamente para o ministro, para o pastor. A primeira coisa, quando você começa fazendo estas coisas, você deixa cair as barras, você começou se comprometendo, quer dizer, comprometimento. Quando você se compromete com alguém, então você perde a força para com aquela pessoa. Você já não tem voz altiva, não tem moral para chegar e exigir, você está comprometido. Você diz: olha, você também é assim, você também não cumpriu, você também não toma posição, todas essas coisas. Então você se compromete. Isso não é uma boa coisa. Você não pode estar comprometido com ninguém. Então, quando você começou se comprometendo, então a igreja começou a ter pequenos cacarejos, facções entre si. E alguém disse: você sabe? O pastor é assim e assim. Aí outro diz: você sabe? O diácono é assim e assim. E começa aquele falatório. Fulano não está fazendo bem isto. Ciclano poderia fazer aquilo. Então nós podemos ver tudo que a outra pessoa poderia fazer e não fez. E não fez. E quando fazemos isto, estamos fazendo exatamente o que não é a nossa obrigação fazer. Porque se cada um tem um compromisso e uma responsabilidade, esperemos em Deus que aquela pessoa assuma aquilo. Bem, se aquela pessoa não está apta para assumir essa responsabilidade, então que outro assuma o lugar, que outro tome lugar. Então, quando isso acontece, não teremos tempo de ler tudo isto, mas digamos, se um desses dois diáconos que temos, se eles chegarem a não cumprir com algo, ou fazer algo que não mais possam fazer esse trabalho, vocês venham a mim, 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 pessoas, testemunhas sobre o mesmo fato, e digo: olha, realmente aconteceu desse jeito, fulano age desta forma, e achamos que não convém ele continuar fazendo esse trabalho. No mínimo, 2 ou 3 pessoas para isto. Aí sim,
depois que isto chegar, uma acusação, ou seja o que for, então iremos a esse diácono, pediremos para ele ficar em sua casa naquela noite, onde reuniremos com a igreja, colocaremos aquilo diante da igreja, e a igreja ainda vota diante do quadro. Se a maioria diz assim, nós queremos que mesmo assim ele continue como diácono, então ele continua. Mas se entre, digamos, 30, 40, 50 pessoas, divide a metade, 20 votou a favor, 21 votou contra, então aqueles 21 que votou contra ganhou a questão, o diácono sai. Mas se 21 votou a favor, o diácono fica. É desta forma que deve ser feito. Eu não tenho autorização para isto, para dizer assim, olha, daqui por diante o irmão fulano de tal não vai mais servir como diácono. É a igreja que decide, é a igreja que vota nisto. Veja a diferença do que eu vos falei antes. Quando eu disse, se ninguém até hoje me trouxe algo ao contrário, isso quer dizer que a maioria aprova. Então, para mim, isto foi uma eleição. Depois não vem chegar para mim e dizer, você não fez eleição para eleger irmão fulano de tal. Porque eu vou chegar bem na tua cara e dizer, você deveria ter vergonha. Porque quando eu te perguntei, você não disse nada. Pois bem, você sabe, o pastor fez assim, assim, ou o diácono assim, assim. E a primeira coisa que você sabe, você deu ouvidos a isso. E essa é a razão pela qual você tem tantos problemas. É porque você tem começado a escutar ao diabo. Ah, mas eu não escutei o diabo, eu escutei o irmão fulano, a irmã ciclana, quem sabe? Aquela pessoa não mente, aquele irmão é uma pessoa muito honesta. Bem, então esta pessoa pode estar tratando de uma coisa certa, mas da forma mais errada possível. Não deixa de ser o diabo. Bem, aí ele diz, é porque você tem começado a escutar o diabo e escutado a um rosnado, ao invés de haver escutado a dócil pomba, o Espírito Santo, a pomba de Deus, que lhe conduziria, e lhe guiaria, e lhe amaria, e lhe abençoaria. No exato momento que você tem um desses pequenos temperamentos convulsivos, a pomba voa imediatamente. Correto? Ela não pode suportar isto. Sua natureza é diferente. Definitivamente ela não pode suportar. E você sai falando a respeito de seu vizinho. A pomba, o Espírito Santo, não suporta isso. Não te interessa a vida do vizinho. Não te interessa a vida do irmão. Não te interessa. Diante de Deus, interessa você cuidar da sua vida. Da sua vida espiritual. O que o seu irmão está fazendo ou deixando de fazer, não te interessa. Você atrapalha a si mesmo quando você começa a cuidar da vida dos outros, aí você começa então a esquecer da sua. Olha, você sai falando a respeito do seu vizinho, ela não pode suportar isto. A pomba simplesmente não tolera, ela simplesmente alça voo e vai embora. Ela não pode permanecer nisso por mais tempo, porque a pomba é dócil, mansa, não pode permanecer em nada a não ser que isto tenha o mesmo tipo de natureza. Então o que vamos fazer para não termos facções entre nós? Tinha isso no tabernáculo em Jeffersonville, por que não poderemos ter nos nossos? Pois bem, há pouco instante eu disse assim, às vezes você é chamado para fazer uma coisa e faz outra. Então, muitas vezes vocês viram o diácono vir aqui na frente, ler um salmo e logo em seguida ler um parágrafo da mensagem. Isso está errado. Ele não foi chamado para ler um parágrafo da mensagem. Agora, por quê? Às vezes é um parágrafo muito bom e tudo mais. Mas, e se é um problema que está acontecendo com alguma pessoa e aquela pessoa pensa que o diácono sabe daquilo? Então o parágrafo que o diácono escolheu em casa para ler pode ser uma coisa direta para aquela pessoa e que o diácono não está sabendo de nada. Mas aquela pessoa pode sair ofendida. Porque na realidade ele já está fora do seu lugar quando ele faz isso. Você não tem por que ser chamado aqui para fazer uma oração e começar, pois é, irmã, eu agradeço a Deus por isso, por aquilo, e sabe, me aconteceu isto, e glória... Não, senhor, você foi chamado para fazer uma oração. Quando você faz além disso, você saiu da ordem. É a mesma coisa de uma irmã pedir para cantar um hino. E ela vem e começa a louvar ao Senhor. E daí a pouco ela diz, olha, eu vou cantar a estrofe e os irmãos cantam o corinho. Ela não tem o direito de fazer isso. Quando ela faz isso, ela já se colocou acima do diácono, acima do pregador, acima de todas as pessoas, de todo o ofício da igreja, uma vez que ela disse, faça isto. Cantem o corinho agora comigo. Ela não tem o direito de fazer isso.
Isso são disciplinas que deixamos muitas vezes. Você acha que é normal acontecer, mas não, senhores. Não, senhores. Por quê? Quando você ultrapassa isto e você quebra uma ordem, às vezes com boas intenções, mas por não ser trabalho teu de realizar isto, você mata as pessoas. Você acaba com as pessoas. Bem, enquanto tempo que eu estava viajando, um irmão que de vez em quando nos ajuda aqui para cantar aí no irmão Paulo, ele, num desses cultos, ele falou algo que isso, pelo jeito, atingiu algum dos irmãos. Uma das coisas foi a questão de tomar água, sentados, trazer os copos. E antes do irmão Paulo falar isto, eu já tinha falado para os meus de casa, para não fazerem mais isto. Tempo de calor e da sede. E o que você entende a isto? Se, digamos, nós estamos agora em quanto? 40 pessoas? 35? Não sei. Digamos, se cada um de vocês levantam para beber água lá durante um culto aí de 1h30, 2 horas, tempo de calor, então claro que fica complicado, levanta e sai, levanta e senta, levanta e senta. Então veja, se você vai lá tomar água, já traz um copo d'água e fica aí sentado tomando a sua água depois, não é? Você diz, bem, assim eu não estarei me levantando tantas vezes. Mas, no entanto, quando termina o culto, nós encontramos aí 10, 8 copos no encosto do banco. Isto não deixa de causar uma má impressão. E o erro do irmão Paulo foi ter falado isso de púlpito, porque é um trabalho que eu devo fazer. Bem, então com isso ele atingiu quem faz isto. E quando eu disse, mas eu não já tinha falado antes que isso não deveria ser feito? A resposta foi, durante os cânticos, somos quem mais gritamos, quem mais cantamos, não é? Porque conhece os hinos, tem mais voz. E claro, a garganta dói. Então com gole, por que tem isso aqui? Quer dizer, eu posso pregar com um copo d'água do lado, porque eu vou passar aqui 40 minutos falando. Ou líder de cântico, ele pode também cantar um hino e tomar um gole d'água. E queremos que as pessoas louvem ao Senhor de alto e bom tom, com a garganta rouca, ainda mais com os hinos sem ensaio, com hinos que não foram ensaiados, porque não entendemos de música, não temos às vezes o tocador para dar o tom correto e essas coisas todas, e as pessoas ficam se esgoelando. Então, claro que com a água ajuda. Então, para que vocês verem que uma coisa correta pode causar um estrago. Outra coisa que foi pronunciado foi a questão da pregação para ser passada. Quando eu saí, eu deixei 2 cultos para serem passados na sexta-feira e no domingo. E em meio ao que o irmão falou na palavra que ele deu, ele disse apenas que o pastor que sabe da necessidade da igreja, que tipo de sermão escolher, deixar para passar. Então foi algo sim para ser dito, mas quem estava cuidando disto para passar as pregações se sentiu atingido. Porque antes de eu sair, eu disse, passa este e passa aquele. Então veio, isso significa o quê? O irmão pode ter falado tudo correto e tudo certo, mas a questão de disciplinar a igreja já não caberia a ele fazer isto. E fez isto com boa vontade, de ajudar, de alguma coisa errada colocar nos eixos. Mas estas coisas fora do lugar não resolve, só atinge mais. Entende o que eu digo? Vocês entendem? Bem? E eu quero falar estas coisas com toda a sinceridade e amor do meu coração, para que vocês aprendam isto cada vez mais. Porque quanto mais nós aprendemos, então será exigido de nós um comportamento melhor. E eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui fazendo esse trabalho para com vocês, mas o meu desejo, acima de tudo, é que quando outra pessoa assumir vocês, que encontre um povo educado, que encontre um povo decente, um povo na ordem. Porque a coisa mais esquisita para mim será, amanhã ou depois, um outro ministro subir aqui para assumir vocês e dizer assim, mas que povo mal educado, que fora de ordem eu encontrei. O que adianta eu pregar tanto para vocês, ensinar tanto quanto as coisas doutrinárias, e vocês serem tão bons em geografia, aritmética e tantas coisas, e zero em comportamento? Não é? Então, veja, quando eu brigo com vocês, eu brigo rindo. Pois bem, vamos continuar aqui. Deixe-me ver quanto tempo eu tenho, porque, olha, por mim eu iria a noite inteira, viu que tem muita coisa para falarmos. Bem, a questão da ordem da igreja. Agora compreendemos que há milhões sem alimento nesta noite, sem roupa. Estou lendo a mensagem da igreja, parágrafo 12.
E queríamos poder ajudar ao grupo completo e fazer tudo o que pudéssemos. Porém, financeiramente não podemos fazer isto. Não podemos sustentar ao mundo inteiro. Porém, estamos obrigados com os nossos. Os nossos. Não temos nenhum compromisso, nenhuma obrigação com um vizinho, com uma pessoa lá de fora, que chega aí pedindo ajuda, pedindo dinheiro para uma passagem. Nós não temos compromisso. Se pudermos ajudar, ajudaremos. Mas o compromisso é com os nossos, com aqueles que são membros. E creio, então, se nos fica algo que você queira contribuir com as pessoas que não são membros aqui desta igreja, algo que vocês queiram dar-lhe, deve ser submetido à junta de diáconos. Os diáconos são os únicos que têm que enfrentar a esta posição. Melhor dizendo, a este problema. Porque na Bíblia, quando o alimento e roupa vinham à disputa, e assim por diante, no livro de Atos, chamaram aos apóstolos com relação a isto. E eles disseram, vão e busquem vocês mesmos, ponham varão de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, para que atendam estas coisas, porque nós persistiremos continuamente na oração e na palavra de Deus. Os diáconos que devem fazer isso. Então, eu quero parar aqui rapidamente e dizer só isso para vocês, o que eu já disse há anos antes. Se você sabe que tem um irmão em necessidade, se você sabe que alguma família está em problemas, precisando de roupa, de calçado, de uma ajuda financeira, questão de saúde, remédio, vamos dizer assim, roupa, ou seja o que for, está faltando comida em sua casa, não seja o bonzinho da família. Olha, vocês, quem me conhece há muito tempo sabe que é assim que eu ensino para vocês. Então vou falar outra vez. A partir do momento que, digamos, o irmão Adair, um dos mais novos entre nós, ele sabe que o irmão Aparecido está com necessidade. Então ele simplesmente chega em casa e diz, olha, esposa, o irmão Cido, ele está desse jeito, então vamos ajudá-lo nesse sentido, porque vamos levar lá algo para ele. Você estará fazendo uma boa coisa, mas você está esquecendo da família por completo, você está esquecendo da comunidade. Sabe como você tem que fazer? Aquilo que você pode ajudar, leve aos diáconos. E diga, olha, eu fiquei sabendo que o irmão fulano está em necessidade. Então aqui está o que eu posso ajudar. Então, quando o diácono vai na casa daquela família, ou daquele irmão, e atende aquela necessidade, é a igreja como um todo fazendo, e não você. A partir do momento que você fizer, você é o bonzinho. O irmão me ajudou, mas fulano não trouxe. Então, qualquer um de vocês que fez isto, você não fez da melhor forma possível. Você fez uma coisa boa. Você levou a cesta básica, você levou o dinheiro, você fez isto, você ajudou. E você fica como bonzinho entre os irmãos, os outros não. Isto é feito em nome da igreja, é a melhor forma. O diácono se acidentou, poucos dias atrás fui eu lá com a quantia de dinheiro, está aqui. Ou mandei pela esposa, está aqui. Mas ele nunca vai saber qual foi o irmão que chegou aqui em casa e disse, leve lá. Não, senhores. Ele nunca saberá quem foi. Ele sabe que foi a igreja. Quem fez, fez em nome da igreja. Porque todos são abençoados juntos. Você não está só nisto. Não, senhores. Mas a partir do momento que eu ajudo, eu sou irmão bonzinho, na primeira necessidade corre a mim. Porque os outros não prestam, os outros não têm amor, os outros não têm coração. E não é obrigação do pastor dedicar-se a buscar a comida e assim sucessivamente. Que isto façam os diáconos, quando é uma hora de necessidade. Não são os administradores, é ofício dos diáconos fazerem isto. E então isso deve ser. Recorde que na Bíblia eles estavam contribuindo com os seus. Entre os judeus e os gregos surgiu a disputa, que uns estavam beneficiando-se um pouco mais que os outros. Mas era gente que havia vendido todas as suas herdades e as deram à igreja para seu sustento, e então que se dividisse entre eles em igualdade, surgiu certa pequena disputa, e foi aí onde obtivemos nossos primeiros diáconos. E uma de suas obrigações é fazer isto. Creio que devemos ter cuidado de nossa própria gente, e qualquer queixa, dirija-se ao presidente da junta de diáconos, se é para uma igreja grande, quando tem bastante,
e seja recebido por esta e veja o que eles podem fazer a respeito. E todas as coisas relacionadas com roupa, alimento e ajuda financeira, ou o que for, tem que vir aos diáconos. Logo, quando os diáconos decidirem o que vão fazer, então apresentam ao tesoureiro para ver se ele, ou pode fazer neste momento, se tem dinheiro em caixa, para pagar certa quantidade de dinheiro, ou comprar esta roupa, ou o que for. Porém, a junta de diáconos é quem tem que ver com isto. Não os síndicos, nem o pastor. Este é um assunto completamente dos diáconos. Bem, quando suceder que, sob inspiração de Deus, eu sinta que Armin Neville não se qualifica mais como pastor daqui, o direi à igreja. Crendo que vocês, diáconos, não se qualificam como diáconos, direi à igreja que encontro que há certo diácono aqui fazendo algo que não deve fazer. Se ele não mantém seu labor e assim por diante, ou administrador, ou o que for, eu não posso escolhê-lo ou tirá-lo. A igreja tem que fazer isto. Porém, eu certamente vou apresentar isto diante da igreja, vem? Porque isto é o que se deve fazer. Se supõe que eu seja um bispo, estou suposto a fixar-me e ver o que sucede. Temos que ir ao céu, não aqui para uma reunião ou para ter um bom momento e apressar-nos e nos ir a jogar bola. Aqui estamos tendo a coisa mais benigna que há no mundo, a palavra de Deus. Devemos ser dirigidos em ordem divina. Eu tenho algo aqui também para os filhos, para as crianças, viu? Os filhos que não se comportam na igreja. Esta é uma ordem. Devemos preservar a casa de Deus e se supõe que os diáconos devem saber como fazer. Vem? E esta é a razão pela qual lhes digo que guardem estas coisas. Chame-os se você explica aos seus pais e eles não prestam atenção, nem desejam ouvir-lhes. Sabe, quando o filho começa a ficar rebelde, desobediente, e começa a gritar, e corre para lá e para cá, e quer rasgar a Bíblia, e quer riscar os inários e tudo, e os pais parecem que não conseguem controlar. Então os diáconos conversam com os pais, olha, cuidado, a criança está agindo assim, eu vi ele desse jeito. Bem, se os pais não querem ouvir os diáconos, porque acham que eles são muito chatos e tudo mais, então consigam outro diácono, ou a um dos administradores, ou alguma boa pessoa desta igreja, e chame, e reúna toda a junta de diáconos e diga: o irmão João, o irmão José, vou citar nomes brasileiros, né? O irmão fulano, ou os que forem, seus meninos estão se comportando mal, e já o temos dito 2 ou 3 vezes, e eles não prestam atenção. Então, chame a este irmão, e diga-lhe: lhes amamos, e és parte de nós, és um de nós. Vou lhe pôr esta gravação e escute o que o irmão Bruno disse acerca disto, veio? Agora, lhe temos pedido que corrija seus filhos, e eles não querem se portar bem, e se você não pode conseguir que se comportem bem na igreja, deixe-os com alguém enquanto você vem à igreja, até que eles aprendam a se comportarem na casa de Deus. Na denominação, é os pais sentados e as crianças brincando lá fora, correndo para lá e para cá. É as crianças fazendo barulho. É uma coisa terrível, não em todas, mas uma boa parte são desta forma. Ah, são crianças, são crianças. Então, se eles pequenos não aprenderem a temer a Deus, como aprendem a temer os pais desde pequeno, depois de grande, meu filho, não tem jeito não. Ainda rapidamente aqui sobre o trabalho do diácono. Irmão Brana, até onde pode ou deve um diácono para manter a ordem na igreja? Devemos nos manter a ordem ou esperar até que o irmão Neve nos diga o que devemos fazer? Eu vou esperar. Eu vi uma coisa errada, mas vou esperar o irmão que está lá na frente dizer para mim que está errado. Este não é o trabalho do irmão Neve, que era o pastor local. Este é seu trabalho. Você não diz ao irmão Neve que vai pregar e como pregar. Vê? Diáconos, esse é trabalho de vocês. Vocês devem fazer isto. Ocupem-se disto. Não pertence ao irmão Neve esse trabalho. Agora, se um policial está na rua e vê um homem roubando uma propriedade do cofre de um automóvel, deveria ele chamar o chefe e dizer-lhe: agora, Sua Excelência, aqui estou eu trabalhando para você nesta área, nesta força policial. Agora vejo um homem aqui na rua e está roubando os pneus de um carro. Me pergunto qual é a sua opinião acerca disto. Isto não seria sensato, seria? Não, senhor. Se está fazendo algo mal, arraste-o.
Se um homem ou alguém está fazendo algo mal aqui na igreja, detenham, falem-lhe. Não seja arrogante. Porém, se não fazem caso, falem de maneira que eles entendam o que você está falando. Vê? Como você diz a um menino, vá ali atrás, e ele está se comportando mal. Diáconos, permaneçam 2 na frente e 2 atrás, nestes cantos, ou algum lugar como assim, e observe detidamente aos relegados, e ao todo que entra assim. Vem e estejam alerta, permaneçam no posto de dever. Este é seu assento. Ou para-te ao lado da parede e observa a todos que entram. O diácono cuida da casa de Deus. Se alguém entra, fale-lhe, esteja ali para saudar-lhe. Dê-lhe um aperto de mão. Tu és o policial. Poderia apontar-lhe o guarda-roupa, lugar onde pendura, casaca, alguma coisa. Ou onde se assentar, poderia dar-lhe um inário ou algo. Questão dos inários. Nós estaremos mudando logo, assim que pudermos, os inários que nós temos. Porque os que eu comprei naquela época, eles estão se estragando muito fácil. Não era uma qualidade tão boa. Então eu percebo que esses aqui, eles poderão durar mais e é mais fácil, inclusive. Porque o outro, se você abrir, ele rasga todo. Então, poderia dar esse treinamento para os diáconos, sozinho, né, em particular, e é muito bom. Mas tem coisas que eu prefiro falar diante de todos para vocês ajudar os diáconos quanto a isso. Terminou o culto, os diáconos recolhem os inários, todos eles, deixem guardado em um determinado lugar. Quando você vem para o culto, a igreja é aberta 30 minutos antes. Eu não vou ler toda a ordem da igreja hoje, mas o que eu sei de qual eu já vou passando para vocês. 30 minutos antes é obrigação dos diáconos, ou se eles não podem, que alguém faça isto, não é? Às vezes trabalho, chegou atrasado e tudo mais, que alguém faça isto. E se o diácono chegar atrasado e ver que a igreja já está aberta, ele não tem por que dizer, não estão me deixando fazer meu trabalho. Então que ele chegue, se abre 30 minutos, ele chegue 40 minutos antes, para ele abrir 30 minutos antes. Temos que entender estas coisas. Então quando você chega e se assenta, se o culto é marcado para as 7h30, ora, 7h30 vai começar os cânticos. Então, 7 horas a igreja está aberta. Estou dando um exemplo, 30 minutos antes. Para que esses 30 minutos antes? Para que você chegue mais cedo, se assente, esfrie o calor, fique quieto, em oração, ore pelo culto, peça para Deus falar com você, coloque a sua vida em dias, ore, medite, leia a sua Bíblia ou a sua mensagem. É para isto que é aberto 30 minutos antes. Chamamos o período de meditação. Então, se você sabe que o culto começa às 18 horas, como o culto de hoje, saiba disso. 30 minutos antes, a igreja está se reunindo. É o melhor momento de você chegar. Ah, mas me atrasa. Por que será que sempre acontece algo que nos atrasa? Aí, quando você vai viajar de avião, você tem que chegar 2 horas antes. E você faz tudo para chegar. Mas para a casa de Deus, eu chego na hora dos hinos. Vocês sabem que eu não estou sendo radical. Tem coisas e coisas. Vocês moram longe e pega transporte e acidente no meio da estrada e tanta coisa. É complicado. Mas os irmãos que moram local, não, senhores. É vergonhoso isso. Dia de semana você vem do trabalho, é difícil. Quantas vezes eu vinha sujo do serviço direto para a igreja, para não chegar atrasado. Era quem começava o culto, era quem cantava os hinos. Aí vocês não têm essa obrigação. Pois bem, 30 minutos antes é adoração, é oração. Gente, olha, é tão pouco tempo que temos para dedicar para Deus. Eu imagino, eu me preocupo, eu fico pensando, aqueles que ficarem para trás no momento do arrebatamento. Aí dirão, eu deveria ter dedicado toda a minha vida, eu não deveria ter ido nem a nenhuma festa, eu não deveria ter perdido tempo com bobagem. Mas já será tarde. Já será tarde. Oxalá que fosse apenas eu falando isto. Oxalá que fosse apenas um pensamento meu. A coisa é mais séria. O puxão de orelha vem mais acima. Aí o diácono o que é que faz? O povo está reunido, os irmãos estão sentados, então é o momento dele pegar os inários e distribuir para as pessoas. Isto evita que antes disso as crianças estejam rabiscando ou pegando para lá e para cá. Então os cânticos é para louvar, digamos, 5 minutos antes dos hinos começarem, é um bom momento de distribuir os cânticos. E se tivermos alguém para começar o trabalho, se tiver um irmão que possa, no momento próprio, vir aqui na frente e abrir o trabalho,
que tenhamos uma sinete, que tenhamos uma campainha, e que o diácono, no momento marcado, aperte aquela campainha, para que não haja atraso, e aquele irmão possa vir aqui na frente, e a igreja se coloque de pé, para fazer a primeira oração, para fazer a sua dedicação a Deus, e assim começar um trabalho com ordem. Temos que saber que estamos em marcha, que estamos em guerra, não estamos brincando, não estamos apenas participando de um grupo de pessoas e tal, estamos em marcha. É uma batalha que temos que enfrentar. Amém? Amém. Meu Deus, estarei deixando 80% do que eu precisava falar para vocês para trás.